Amém. O texto diz: aproximou-se dele um leproso. E como os irmãos já sabem, se você em casa leu todo o capítulo 13, 14 e 15 de Levítico, você vai ver mais sobre a lepra, sobre o quanto essa doença era desastrosa, o quanto essa doença destruía as pessoas. E a lepra, ela era uma doença que não era superficial. O leproso, ele, quando era contaminado pela lepra, a lepra ia se alastrando pelo seu corpo, por todo o seu corpo. E quanto mais o tempo passava, mais a lepra ia tomando de conta de todo o seu corpo, até que apodrecesse a sua carne e ele chegasse a morrer. Porque a lepra, ela era uma doença que não tinha cura. E ela era uma doença altamente contagiosa. Era contagiosa. E por ser essa enfermidade tão terrível e contagiosa, os leprosos, eles tinham que viver em uma espécie de quarentena. Hoje nós vemos essa realidade da quarentena no Covid, né? Quando alguém é contaminado, ele vai e se isola ali na sua casa durante alguns dias, até fazer o teste da negativo, para poder ele retornar à sociedade. Mas a lepra era diferente, porque a lepra não tinha cura, e a quarentena do leproso era ficar fora da cidade, em um lugar sozinho, longe da família, desprezado pela sociedade, não podia se achegar perto das pessoas, não podia de forma alguma se achegar perto de ninguém, perdia sua família, ficava longe dos seus filhos se tivesse, ficava longe de sua esposa se tivesse, ficava longe dos seus pais, ficava longe dos seus amigos, era terrível, e ficava longe até a sua morte, até a sua morte. E nos nossos dias existe uma lepra que se chama pecado, e essa lepra é muito mais contagiante, muito mais contagiante do que o Covid, muito mais contagiante do que qualquer outra enfermidade. É o pecado. Por isso que no Salmo 1 a gente vê: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o pecado contamina. Então nós temos que ter cuidado com as nossas amizades, pois a gente tem muitas pessoas que a gente diz que é amigo, mas não é. E se a gente ficar muito próximo, a gente pode se perder e começar a praticar coisas erradas, porque a palavra diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes, elas corrompem os bons costumes. Por isso que nós temos que ter cuidado com o contágio do pecado, porque as más companhias corrompem os bons costumes, e nós temos que ter cuidado com as nossas amizades, com quem nós estamos nos relacionando. Amém? Então nós temos que ter cuidado. E o pecado, ele afasta o homem de Deus. Quanto mais o homem se inclina para o pecado, mais distante de Deus ele fica. Porque o pecado é isso, ele afasta.
E o pecado, ele tem destruído famílias. A Bíblia diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está matando, ele está roubando, ele está destruindo. Nós vemos tantas pessoas aprisionadas pelo diabo, presas nos vícios do álcool, das drogas. E é triste a situação dessas pessoas. Os pais não dormem direito, os pais não têm sossego. São pessoas que estão automaticamente a cada dia se destruindo, automaticamente. Vão só se destruindo, porque vão a cada dia se inclinando mais e mais ao domínio do pecado. E vão se destruindo. E em João 10:10 diz, Jesus disse, olha, o ladrão, que é o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para nos libertar do pecado. Jesus veio para quebrar as nossas cadeias. Jesus veio para nos transformar a nossa vida, para que tenhamos a chance da salvação. Jesus veio para mudar a nossa história. E esse leproso, ele tomou uma decisão muito importante na sua vida. A mais importante da sua vida ele tomou. Ele quebrou o protocolo, ele quebrou a lei, porque ele não podia se aproximar das pessoas. Mas ele se aproximou de Jesus. Ele viu a sua lepra, o seu estado, e viu que o único que poderia mudar a sua história era Jesus. Era Jesus. E nós vemos aqui no versículo 40, aproximou-se dele. Aproximou-se dele. A primeira observação que eu vejo é a fé daquele leproso. A fé. E o que é fé? Fé é convicção. Fé é certeza. Fé é mesmo as circunstâncias sendo contrárias, mas você continua crendo, você tem a convicção que aquela situação não vai permanecer da mesma forma. Fé é isso, fé é convicção, é acreditar. E esse leproso, ele teve fé, ele viu a situação dele, que ele estava a cada dia piorando, a sua lepra aumentando, e ele disse, ele pode mudar a minha vida, ele pode me purificar. E ele tomou a decisão e ele se aproximou de Jesus. Então, qual é a primeira lição? Para sermos purificados da nossa lepra, do nosso pecado, das nossas mazelas, dos nossos erros, das nossas falhas que cometemos diariamente, para sermos purificados daquilo que está nos prendendo, nos aprisionando, nos distanciando de Deus, nós precisamos se aproximar de Jesus. Nós precisamos se aproximar de Jesus. E Lucas, ele detalha mais essa ocasião no Evangelho de Lucas, e Lucas diz, veio à sua presença um leproso. E quando eu li esse texto, eu digo, meu Deus, que palavra. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente busca a presença de Jesus, quanto mais a gente se achega aos pés do Senhor, mais a gente vai vendo o quanto somos impuros, e a gente vai dizendo, Senhor, me purifica, Senhor, me limpa, e o Senhor vai nos purificando, o Senhor vai nos limpando. Por isso que a cada dia nós devemos buscar a presença do Senhor, buscar a presença, porque quando estamos lá, nós vemos o quanto somos pequenos, o quanto somos falhos, e o quanto necessitamos do Senhor para as nossas vidas. Então que venhamos buscar ao Senhor.
lá em Lucas 19, nós vamos ver o acontecimento na vida de Zaqueu, a mudança extraordinária que aconteceu na vida de Zaqueu quando ele decidiu se aproximar de Jesus. Nós vemos que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Nós vemos que Zaqueu, ele era enganador, corrupto, tinha uma vida tortuosa. Mas certo dia, ele sentiu no coração de ver quem era Jesus. A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. E ele saiu da sua casa e ele viu que Jesus estava vindo junto com uma multidão. Só que ele era pequeno. E ele pegou, ele disse: não, mas eu tenho que vê-lo, eu tenho que me aproximar dele. E ele vai e toma uma atitude. Ele sobe em uma árvore. E Jesus, quando vem passando, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, cara, porque hoje me convém ficar em tua casa. Hoje me convém ficar em tua casa. E quando Zaqueu escutou aquilo, Zaqueu, a Bíblia diz que apressadamente ele desceu e o recebeu com alegria. Só que por ele ser um homem pecador, por ele ser um homem cheio de falhas, corrupto, as pessoas que estavam ali começaram a murmurar: mas rapaz, ele vai para a casa de um pecador, ele vai ser hóspede de um pecador, como é que pode isso? E a gente vê que no versículo 9, Jesus diz: hoje veio salvação para esta casa. Hoje veio salvação para esta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então não importa o quão somos falhos, o quão somos pecadores, mas se nós nos aproximarmos de Jesus com um coração sincero, Ele nos receberá de braços abertos e transformará a nossa vida, assim como Ele transformou a vida de Zaqueu. Ele mudou completamente a história de Zaqueu. Então que a cada dia venhamos nos aproximar de Jesus, para que sejamos purificados das nossas lepras, dos nossos pecados. Lá em Tiago 4:8, a parte B diz: achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Ele acolherá a todos vós. E assim como esse leproso, nós temos que achegar a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Hebreus 10:22. Com um coração sincero, com um coração quebrantado, com um coração contrito e com fé que Ele vai mudar a nossa vida, que Ele vai mudar a nossa história. Jeremias 29:13. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, para sermos purificados da lepra que é o pecado, é necessário nos aproximarmos de Jesus. Nos aproximarmos de Jesus, assim como esse leproso fez. Nos aproximarmos, porque Ele é o único que pode mudar a nossa situação. Ele é o único que pode mudar a nossa vida. Ele é o único que pode nos purificar e nos limpar.
Somente Ele, não há outro, não há outro, só Ele pode. E a palavra diz: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe. O leproso, ele se aproximou, mas ele rogou, ele pediu. E a palavra diz que aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Quando a gente clama ao Senhor, Ele nos responde. Ele está disposto a nos responder. Ele está disposto a mudar o que a gente apresentar a Ele que precisa ser mudado. Quando Jesus ia saindo de Jericó, um cego ouviu que ele ia passando, e o cego começou a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começou a repreender aquele cego, mas ele insistiu. A Bíblia diz que ele cada vez mais clamava ao Senhor: tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou e disse: tragam até aqui. E quando trouxeram, Jesus disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: veja, veja, veja. Então é isso, gente, nós temos que clamar ao Senhor. O salmista disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Porque Ele nos responde quando buscamos Ele verdadeiramente, com sinceridade, com fé. Então, aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe de joelhos, ou seja, ele se prostra perante o Senhor, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus, e ele se humilha ali diante do Senhor, prostrado. E a terceira lição é essa, que é necessário que nós venhamos nos humilhar perante o Senhor. É necessário que nós venhamos nos humilhar perante o Senhor, para que a nossa história seja mudada, para que a nossa vida seja transformada, para que sejamos sarados. O rei Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20, a Bíblia diz que ele estava doente, e o profeta Isaías foi até ele, e o profeta disse: olha, assim diz o Senhor para você, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. E o que ele fez? O que o rei fez? Ele foi murmurar? Ele foi reclamar? Não, de maneira alguma. Mas ele foi e prostrou-se e começou a chorar, começou a clamar ao Senhor, começou a orar ao Senhor. E a Bíblia diz que antes mesmo do profeta sair do pátio do palácio, o Senhor disse a ele: olha, volta lá e diz a ele que eu acrescentarei mais 15 anos da sua vida e livrarei ele das mãos do rei da Síria. Olha só que Deus poderoso. Quando a gente clama, quando a gente se humilha perante o Senhor, Ele responde o nosso clamor, Ele responde as nossas petições. Sabe qual é o remédio para sarar a nossa terra? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face,
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos que nos humilhar, queridos, diante do Senhor. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele é quem vos exaltará. Ele é quem nos exalta, querido. Não adianta a gente querer se exaltar, não. A gente querer aparecer, não. Nós temos que a cada dia nos humilhar, porque Ele é quem exalta. Ele dá graça aos humildes, mas os soberbos Ele abate. Então nós temos que humilhar-se diante do Senhor, assim como esse leproso fez. Assim como esse leproso fez, nós temos que se humilhar. Então aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe de joelhos dizia: se quiseres, bem podes purificar-me. Se quiseres. Notem que ele não perguntou se Jesus podia curá-lo. Ele não perguntou se Jesus podia curá-lo, porque isso já estava resolvido em seu coração. Ele sabia que o Senhor tinha todo o poder para curar ele. Por isso que ele disse: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Queridos, uma coisa eu sei, é que as pessoas que vão ao encontro de Jesus, crendo nele de todo o coração, jamais voltarão da mesma forma. Jamais voltarão da mesma forma. Nós temos um exemplo. Uma mulher que sofria há 12 anos com hemorragia. E quando ela viu que Jesus ia passando, ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela tinha essa convicção na sua vida, no seu coração: se eu tocar, eu vou ser curada. A medicina não deu jeito, mas ela diz: Ele pode. E ela começou a andar ao encontro de Jesus. E ela enfrentou ali a multidão, até que chegou até ele e tocou. E a Bíblia diz que assim que ela tocou, ela foi curada. Porque as pessoas que vão ao encontro de Jesus não voltam da mesma forma. Algo acontece, algo acontece. Nós vimos que Zaqueu, ele teve a sua vida completamente transformada. De corrupto, de enganador, ele passou a ser um homem justo. Ele pegou, ele disse: Senhor, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por quê? Porque ele teve a sua vida completamente transformada. Porque ninguém que vai ao encontro de Jesus, crendo nele, volta da mesma forma. Porque Jesus transforma, Jesus limpa, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus liberta. E o versículo 41 diz: e Jesus, com grande compaixão, Jesus teve compaixão daquele homem. Jesus teve misericórdia daquele homem. Sabe por quê? Porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. É como diz aquela música, né? Um quebrantado coração move o coração de Deus. No Salmo 51:17, o salmista diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não o desprezará. E aquele homem estava com o seu coração quebrantado diante do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: e Jesus
teve grande compaixão dele. Então, Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Tocou nele. Tocou nele. Mas não podia tocar, porque a lepra era contagiosa. Mas quem tocou era alguém diferente. Quem tocou era o dono da vida. Quem tocou era o dono da cura. Quem tocou tinha todo o poder e autoridade. Então, quando Jesus toca nele, isso significa que ele ficou cerimonialmente impuro, porque quem tocava ficava impuro. Então, cerimonialmente ele ficou impuro. E é aqui que tiramos uma lição muito importante. Aqui nós vemos o retrato belíssimo da obra que Jesus realizou por mim e por você. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós. Essa é a obra da cruz. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Nós fomos sarados pela obra da cruz. Ele levou as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o nosso pecado, para que nós fôssemos sarados. 1 Pedro 2:24. A palavra diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Fostes sarado. Então ele tomou as nossas dores. Ele tomou sobre si o nosso pecado. Quando ele toca naquele leproso, isso é um reflexo da obra que ele fez na cruz por nós. Da obra que ele fez por nós na cruz. Pois a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus veio ao mundo com essa missão para nos limpar, para nos purificar, para nos dar a chance de sermos salvos, para nos reconciliar com Deus e para que tivéssemos acesso ao trono de Deus, acesso à presença de Deus. Aleluia! Então ele tocou nele, e quando ele tocou, ele disse: quero ser limpo. Quero ser limpo. Qual é a lição? Há poder na palavra liberada por Jesus. Há poder na palavra de Jesus. E nós vemos isso com o centurião de Cafarnaum. Ele estava com o seu servo enfermo, e ele envia pessoas até Jesus, para que Jesus viesse à sua casa, para comunicar que o seu servo estava enfermo. E a Bíblia diz que Jesus começou a ir até a casa dele com os servos dele, mas quando chega no meio do caminho, o centurião diz: Senhor, eu não sou digno que tu vá até a minha casa, eu não sou digno, libera
apenas uma palavra e o meu servo será curado. Libera uma palavra. E Jesus liberou uma palavra. E assim aconteceu. Por quê? Porque há poder na palavra de Jesus. Há poder na palavra de Jesus. Nós vemos outra ocasião. O paralítico que estava 38 anos à beira do tanque de Betesda, esperando as águas ser agitadas e esperando que alguém o colocasse na água, quando a água fosse agitada para que ele fosse curado. E Jesus chega até ele e Jesus começa a conversar com ele. Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele diz: não, Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me jogue no tanque quando a água é agitada. Jesus vai e diz a ele: olha, levanta, toma o teu leito e anda. Por quê? Porque há poder na palavra de Jesus. Há poder na palavra de Jesus. Ei, e até os mortos obedecem à palavra de Jesus. Até os mortos. Lázaro estava há 4 dias morto. Quando Jesus chega, Jesus disse: olha, tirai a pedra. As irmãs de Lázaro, tristes, angustiadas, e Jesus diz: olha, tire a pedra, tire a pedra. E Jesus vai e libera uma palavra: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Lázaro ressuscitou. Por quê? Porque há poder na palavra de Jesus. Há poder na palavra de Jesus. E o verso 42 diz: tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. O homem ficou limpo. Então, queridos, para sermos purificados dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas falhas, nós devemos primeiro, assim como esse leproso, nos aproximar de Jesus cada dia mais, buscar a sua presença cada dia mais. Nós precisamos buscar ao Senhor cada dia mais com um coração sincero, com um coração quebrantado, com fé e de todo o coração. Nós precisamos, segundo, clamar ao Senhor. Clamar, pedir, se humilhar na presença do Senhor. E assim, Ele vai nos limpar, Ele vai nos purificar, Ele vai nos sarar, pois Ele é o nosso Pai, e Ele está sempre de braços abertos para nos perdoar, para nos limpar cada dia mais e mais, para nos sarar, para nos santificar, para que venhamos estar preparados para a sua vinda. Amém?